Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 101. Um jornal amassado caiu suavemente no chão. O vento que entrava pela janela fazia as cortinas esvoaçarem, dobrando-se e rodopiando no ar. Doflamingo recostou-se no sofá de couro macio, com uma mão na testa, aproveitando silenciosamente a brisa. Fufufufufu. Os cantos da boca dele se ergueram, e uma risada baixa gradualmente ficou mais alta. Louco, que louco! O grande pirata Birndiwold, ele realmente o derrotou. Fufufufufu. Pensar no pirata que um dia o esmagou como um demônio, agora morto no Mar do Norte, encheu Doflamingo com uma sensação de absurdo tão intensa que ele não conseguia parar de tremer de tanto rir. Não muito longe do salão do conselho familiar, Trebol e os outros olhavam para o jornal em suas mãos, com o choque estampado em seus rostos. O que você acha? Gostou da notícia? Uma voz baixa, cheia de diversão, surgiu à distância. Trebol e os outros estremeceram. Um arrepio percorreu-lhes a espinha. Um rugido explosivo se aproximou em uma velocidade estonteante. Uma figura alta em um skate de metal prateado caiu do céu e pousou firmemente. O amplo manto da justiça ondulou atrás dele. A tábua aerodinâmica derreteu rapidamente e se transformou em uma proteção metálica para o pulso que se prendeu ao seu braço. Você não esperava por isso, não é, padrinho? Doflamingo olhou para o fuzileiro naval de cabelos negros se aproximando passo a passo e sorriu. Darren parou na frente dele, elevando-se sobre ele. Estendeu a mão esquerda, sorrindo. Você é meu afilhado. Dof, nunca se esqueça disso. Qualquer um que ousar ofendê-lo, pagará o preço. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Qualquer um. Doflamingo parou por um momento. Diante do olhar autoritário do fuzileiro naval de cabelos negros, ele ficou em silêncio, ajoelhou-se, abaixou a cabeça e beijou gentilmente as costas da mão de Darren. Obrigado, padrinho. Darren sorriu com satisfação. Levante-se. Alguma coisa mudou no submundo ultimamente? Doflamingo se levantou lentamente e respondeu em um tom profundo. Não muito. Sob sua proteção, a família Don Quixote assumiu o controle total da maioria das indústrias do submundo do Mar do Norte. Quanto à Grand Line, já desobstruímos rotas comerciais importantes e estabelecemos diversas conexões mercantes. Acredito que não demorará muito para que a bandeira de Don Quixote cruze os mares da Grand Line. Ótimo. Só tome cuidado com o ritmo. A Grand Line não é como o Mar do Norte. Se expandir muito rápido, os fuzileiros navais vão começar a prestar atenção. O tom de Darren continha um aviso oculto. Doflamingo congelou e então assentiu firmemente. Era verdade, a família Don Quixote estava crescendo rápido demais. Era inevitável que atraísse olhares indesejados. Ele conseguiu agir de forma tão descarada no Mar do Norte graças à proteção de Darren. Darren, o verdadeiro rei do Mar do Norte. Mas a Grand Line era uma fera completamente diferente. As unidades da Marinha marcadas com G, e o quartel-general da Marinha, repleto de elite, não eram forças que eles pudessem se dar ao luxo de provocar. Para aqueles alocados na Grand Line, especialmente os vice-almirantes do quartel-general, esmagar a família Don Quixote não seria mais difícil do que matar uma mosca. Vá com calma, Dof. Darren estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Doflamingo com um sorriso. Doflamingo hesitou e então perguntou. Padrinho, quando você vai partir para o treinamento em Marineford? Em menos de uma semana. Sairei 2 dias antes. Darren olhou para trás, pensando em dar uma olhada em Trebol e nos outros, mas eles já tinham escapado despercebidos. Antes de ir, preciso que você cuide de uma coisa para mim. Doflamingo abaixou a cabeça. A sombra dos óculos escuros escondia seus olhos. Diga a palavra, padrinho. O Birndiwold morreu no Mar do Norte. Preciso que você use todos os recursos, tanto subterrâneos quanto na superfície, para rastrear qualquer informação sobre a Moa Moa no Mi. Darren acendeu um charuto. A fumaça pairava sobre suas feições afiladas. Se encontrar uma pista, use todos os meios necessários. A qualquer custo, proteja a Moa Moa no Mi. Moa Moa no Mi. Doflamingo ficou atordoado, embora seu rosto permanecesse ilegível. Tendo enfrentado pessoalmente a força do Birndiwold, ele ficou naturalmente curioso sobre a fruta que poderia multiplicar tanto a velocidade quanto a massa. Ele lançou um olhar sutil para Darren. Será que Darren estava atrás da Moa Moa no Mi desde o começo? Seguirei suas ordens, padrinho. Ótimo. Então vou deixar isso com você. Darren se virou para sair. A pulseira de metal em seu pulso se torceu e esticou novamente, transformando-se no skate prateado e aerodinâmico que pairava a seus pés. Darren pisou nele. Assim que Doflamingo pensou que finalmente iria embora e começou a relaxar, Darren de repente se virou, fazendo o coração de Doflamingo disparar. Dof. Sim, padrinho. Seu coração disparou. Darren olhou para a pose submissa de Doflamingo e riu. De agora em diante, o Mar do Norte é seu. Espero grandes coisas de você. Não me decepcione, entendido? Fique tranquilo, padrinho. Ótimo. Se algo acontecer e você não conseguir falar comigo, entre em contato com Momonga. Ele assumirá meu lugar como novo almirante da Marinha do Mar do Norte. Com isso, Darren se virou. O ar ao redor dele explodiu com energia quando o campo magnético aumentou, lançando a prancha prateada abaixo dele. Ele desapareceu nas nuvens com um estrondo sônico. Um vento violento varreu o salão do conselho, espalhando papéis em todas as direções. Cortinas esvoaçavam freneticamente. Doflamingo permaneceu ajoelhado, respirando pesadamente e com suor frio escorrendo da testa. Dof, você está bem? O que diabos aquele desgraçado queria com você? Trebol e os outros entraram sorrateiramente pela porta lateral, olhando ao redor com atenção. Depois de confirmar que o almirante da Marinha havia sumido, finalmente falaram. Ele me pediu para encontrar uma Akuma no Mi. Doflamingo respirou fundo e se levantou com as 2 mãos. Ele pegou o cigarro em cima da mesa, acendeu-o e deu várias tragadas fortes. Seus olhos estavam vermelhos. Aquele cara, ele ficou ainda mais forte.
Doflamingo murmurou com os lábios pálidos, ainda abalado pela presença opressiva no olhar final de Darren. Capítulo 102. Filial 321, Hospital Militar. O médico de óculos, um homem de aparência refinada na faixa dos 50 anos, examinava cuidadosamente os ferimentos no corpo de Darren. As feridas entrecruzadas já haviam começado a desenvolver uma nova pele rosada. Coçavam um pouco, mas não havia mais dor. Bem, seus ferimentos estão cicatrizando bem. Nada sério. Com um corpo como o seu, você é praticamente um monstro. Mesmo depois de todos esses anos testemunhando a notável capacidade de recuperação de Darren, o Dr. Wells ainda estava surpreso. Obrigado, Dr. Wells. Darren riu baixinho. Estou acostumado a me machucar. O hábito é uma coisa assustadora. Eu entendo, disse o Dr. Wells, guardando seus instrumentos médicos. Seria tolice da minha parte sugerir evitar brigas no futuro? Darren deu de ombros. Você pode não acreditar, mas algumas coisas estão fora do meu controle. Os problemas sempre parecem me encontrar. Além disso, como fuzileiro naval, se machucar é tão comum quanto comer ou dormir. É assim mesmo. O Dr. Wells balançou a cabeça e não discutiu mais. Ainda assim, recomendo evitar atividades intensas por enquanto. Quero dizer, lutas de verdade com piratas ou aquele treinamento suicida que você costuma fazer. Vou fazer o meu melhor, disse Darren com um sorriso. Enquanto lavava as mãos, o Dr. Wells perguntou casualmente. Ouvi dizer que você está indo para Marineford? Sim, para treinamento. Já estou no Mar do Norte há bastante tempo. Darren abotoou a camisa, pegou sua capa e fez uma leve reverência por trás do médico de meia-idade. Obrigado por cuidar de mim todos esses anos. O Dr. Wells fez uma pausa e o som de água corrente subitamente soou alto na enfermaria silenciosa. Vai, Darren. Ele sorriu. Depois de todos esses anos de treinamento e inúmeras cicatrizes, devo ter remendado você mais de 100 vezes. Não foi tudo por hoje? Deixe que o pessoal da Grand Line veja do que são feitos os homens do Mar do Norte. Darren colocou a capa sobre os ombros, virou-se e saiu da sala, acenando de volta enquanto ria. Claro. Manhã depois da chuva. O sol brilhava forte. Nuvens finas flutuavam pelo céu, e raios de luz dourada atravessavam as nuvens, espalhando-se em raios radiantes, um efeito Tyndall perfeito. Quanto tempo até o navio de guerra do QG chegar? Darren, vestindo sua larga capa de justiça, caminhou em direção ao porto militar da 321ª filial, espreguiçando-se preguiçosamente enquanto a brisa fresca do mar soprava sobre ele. Deve chegar em breve. Momonga olhou para Darren e perguntou. O Dr. Wells já te examinou? Darren sorriu. Sim, me disseram para evitar atividades pesadas. Bom conselho, disse Momonga com uma sobrancelha levantada. Parece sensato, claro, mas dificilmente prático. Darren nunca foi de ficar parado. Esse pensamento passou pela mente de Momonga, mas seus olhos permaneceram fixos no mar distante. Banhado pela luz da manhã, o mar brilhava intensamente, e cada ondulação refletia um brilho ofuscante. Aquele oceano infinito parecia conter todas as ambições e sonhos. Nos olhos de Momonga, um traço de desejo emergiu silenciosamente. Espere só mais um pouquinho. Não importa o que aconteça, vou garantir que você consiga um lugar na próxima vez. Percebendo a mudança nele, Darren sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Momonga desviou o olhar, exalou suavemente e balançou a cabeça. O Mar do Norte precisa de alguém confiável. Darren olhou para ele, sua expressão repentinamente séria. Momonga, o Mar do Norte é importante, mas seu crescimento é mais importante. Poder, status, fama, riqueza, essas coisas são secundárias. Neste mar, o que mais importa é a força. Muitas pessoas nunca descobrem isso na vida, mas acredito que você não é uma delas. Ao ouvir as palavras sinceras de Darren, o coração de Momonga se aqueceu. Ele cerrou os punhos e assentiu firmemente. O rosto de Darren relaxou novamente e ele sorriu. Quem será que vai liderar a escolta desta vez? Momonga riu baixinho. Eu sei que você espera que seja o contra-almirante Sakazuki. Darren girou os ombros e o pescoço com interesse. Eu nunca consegui vencê-lo. Não lá no Mar do Norte, e muito menos depois que ele se formou. Então você é estúpido o suficiente para querer levar uma surra? Uma voz fria interrompeu. Gion se aproximou rapidamente de longe, seguido por Tokikaki, que parecia meio adormecido, bocejando sem parar. Darren riu disso. Levar surra também é um talento. Enfim, estou no hospital há dias, parece que estou enferrujando. Gion estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas Momonga falou de repente. Eles estão aqui. Assim que ele disse isso, todos olharam para cima. Um enorme navio de guerra emergia lentamente sobre o mar dourado à distância. De repente, um vento forte surgiu. Ondas quebravam furiosamente contra o porto. Uma tempestade visível varria o porto, fazendo bandeiras tremularem com estalos altos e agudos. O que está acontecendo? Uma tempestade está chegando. Por que o tempo está mudando tão de repente? Os fuzileiros navais que patrulhavam o cais ficaram pálidos, mal conseguindo ficar de pé enquanto o vendaval atingia a base. Momonga e os outros instintivamente levantaram os braços para se proteger, com os olhos arregalados de incerteza. Darren apertou os olhos. Uma mão enluvada de preto surgiu de repente da tempestade de vento esverdeada, indo direto para seu rosto. Já sentindo através de seu campo magnético, Darren sorriu e desviou da mão que se aproximava com facilidade. Seus olhos brilharam com uma luz selvagem. Com uma estocada rápida ele avançou, seu cotovelo explodindo como um trovão, com o objetivo de estilhaçar aquele braço. O golpe não atingiu nada. O braço desapareceu pouco antes do impacto. Atrás de mim. Sem hesitar, Darren abaixou a postura, girou a cintura e desferiu um soco para trás, sem nem mesmo se virar. Bum! Seus punhos colidiram no ar com um baque pesado. Uma onda de choque rompeu, agitando freneticamente suas capas brancas atrás deles. Ouvi dizer que existe um monstro no Mar do Norte que pode rivalizar com Sakazuki, e até mesmo derrotar o lendário Birnwold.
Parece que os rumores eram verdadeiros. Uma risada ousada ecoou enquanto um rosto feroz e imponente tomou forma na tempestade. Longos cabelos negros esvoaçavam descontroladamente. Sua testa estava nua, suas feições ásperas e severas. Prazer em conhecê-lo, Comodoro Darren. Desculpe pela recepção repentina. O homem retraiu o punho. A confiança em seu sorriso era estranhamente cativante. Sua reputação o precede. Eu simplesmente não consegui resistir à vontade de lutar. Sou o acompanhante desta viagem. Contra-almirante do quartel-general da Marinha. Ele levantou a mão em uma saudação rápida. Monk the Dragon. Capítulo 103. O vento forte cessou abruptamente, foi embora tão rápido quanto surgiu. O céu azul claro reapareceu acima, e a luz brilhante do sol se espalhou, lançando um brilho suave sobre o rosto de Dragon. Seu sorriso gentil parecia uma brisa primaveril. Segue, Monk. Você é o vice-almirante Garp. Tokikaki olhou fixamente para Dragon, com os olhos arregalados e a expressão congelada de descrença. Claro, ele sabia que o famoso herói Garp da Marinha tinha um filho que ocupava um cargo-chave na Marinha. Mas ao contrário da maioria dos oficiais alocados no quartel-general, o filho do vice-almirante Garp havia se voluntariado para o serviço de patrulha da Grand Line. Então Tokikaki nunca o vira antes. Dragon se virou para ele e sorriu. Você deve ser o tenente-comandante Tokikaki do quartel-general, certo? Costumo viajar em missões, mas já ouvi o nome do seu gênio muitas vezes. Tokikaki congelou, então seu rosto desgrenhado subitamente ficou vermelho com um rubor dramático. Ele cobriu o rosto com as duas mãos e começou a se remexer no lugar. Ah, gênio? Isso é exagero. Contra-almirante Dragon, você me bajula demais. Ele estava praticamente flutuando de alegria, pequenos corações vermelhos borbulhando acima de sua cabeça enquanto ele gritava internamente. Este é o filho do herói Garp. O filho de uma lenda da Marinha acabou de me chamar de gênio. Ha 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 ha. Dragon riu baixinho e então se virou para Gion com um olhar caloroso. Gion, já faz muito tempo. Gion deu-lhe um sorriso sereno. Faz um tempo, Dragon. Como oficiais de segunda geração do núcleo do quartel-general da Marinha, os dois naturalmente compartilhavam um vínculo próximo. De pé ao lado, Darren observava a conversa com um sorriso irônico no canto dos lábios. Era a primeira vez que via Gion com um sorriso tão genuíno. Ele tinha que admitir, Dragon, o homem destinado a se tornar o futuro líder do exército revolucionário, definitivamente tinha um carisma único. Dragon se virou para Momonga, com os olhos cheios de calma e confiança. Então, se não me engano, este deve ser o braço direito do Comodoro Darren, o vice-comandante da base da 321ª Divisão no Mar do Norte. Tenente-comandante Momonga? Diante da atitude sincera e amigável de Dragon, Momonga pareceu um pouco sobrecarregado. Ele assentiu levemente e disse em voz baixa. Sim, contra-almirante Dragon. Ele levantou a mão em uma saudação rápida. Dragon sorriu. Não precisa ser tão formal. Somos todos camaradas aqui, não precisa fazer cerimônia. Acerto, parabéns antecipadamente. A nomeação do quartel-general da Marinha foi finalizada. A partir de hoje, você é oficialmente o oficial de mais alta patente encarregado das operações militares no Mar do Norte, Capitão Momonga. Enquanto falava, ele fez um gesto com a mão. Do navio de guerra ancorado no porto, um fuzileiro naval bem treinado saltou do convés e correu rapidamente, entregando respeitosamente um documento a Dragon. Contra-almirante Dragon. Dragon aceitou com um sorriso. Obrigado, Felmer. O jovem fuzileiro naval, Felmer, congelou por um segundo, então encarou Dragon com estrelas nos olhos, tremendo de excitação enquanto cerrava os punhos. Ele havia embarcado no navio de Dragon há apenas 2 dias e nunca havia falado com ele. Havia centenas de tripulantes a bordo. Mesmo assim, Dragon ainda se lembrava do seu nome. Com uma expressão séria, Dragon entregou a carta de nomeação para Momonga. Parabéns, novo almirante do Mar do Norte. Capitão Momonga. Momonga aceitou com ambas as mãos, voz solene. Toda a glória, a justiça. Os dois se cumprimentaram ao mesmo tempo. Então Dragon se virou para Darren, seus olhos profundos fixos nele e um sorriso suave. Comodoro Darren, meu navio de guerra precisa de um tempo para reabastecer. Antes de partirmos, que tal uma conversa? Darren sorriu. Claro, contra-almirante Dragon. Exatamente o que ele esperava. Mesmo que Dragon não tivesse abordado, ele próprio teria se esforçado. Afinal, este era o futuro líder revolucionário que um dia abalaria os mares, a era Dragon dos fuzileiros navais. Naturalmente, Darren ficou curioso. Que tipo de pessoa era Dragon em sua juventude? Qual era sua postura em relação ao governo? Em que tipo de justiça ele acreditava? No mínimo, uma coisa estava clara. Dragon tinha um carisma natural e presença de liderança. Ele respeitava os subordinados, sorria facilmente e permanecia paciente e gentil, humilde e sereno, sincero e afetuoso, ele exalava uma confiabilidade radiante. A marca de um verdadeiro líder. Por aqui, contra-almirante Dragon. Darren levantou a mão e sorriu. Os dois trocaram gestos educados antes de caminharem lado a lado em direção ao escritório do comandante da base. Ei, Gion, você notou alguma coisa? Tokikaki se aproximou sorrateiramente de Gion e sussurrou em voz baixa. Esses dois caras têm estilos completamente opostos, não são? Gion piscou e instintivamente olhou para cima. Darren e Dragon, semelhantes em altura e constituição física, já caminhavam em direção à entrada da fortaleza militar. Por um momento, Darren, à esquerda, estava sob a sombra da fortaleza, enquanto Dragon, à direita, estava banhado pela luz do sol. Os dois conversaram e riram muito. No entanto, os mantos da justiça que fluíam atrás deles assumiram tons completamente diferentes sob sombra e luz. Um preto, um branco. Claro como o dia. Ao mesmo tempo, em algum lugar na Grand Line,
Um enorme navio de guerra cortava firmemente as ondas rugindo, navegando firmemente em uma direção definida. Na velocidade atual chegaremos ao quartel-general em meio-dia, relatou o ajudante solenemente. Sim, estou ciente. Sengoku estava de bom humor. Na verdade, ele não se sentia tão bem há anos. Seu inimigo jurado, Birndiwold, finalmente havia sido eliminado, e o elogio do governo mundial já havia chegado. Embora não tivesse participado diretamente da operação, ele ainda era listado como líder oficial. Os próprios 5 anciões expressaram sua satisfação com os resultados da missão e o encorajaram a continuar avançando, com palavras cheias de confiança e expectativa. Esta viagem ao Mar do Norte também abriu seus olhos para novas possibilidades. Mesmo deixando de lado o potencial das frotas aéreas, o simples avanço tecnológico do armamento da frota Mar do Norte foi suficiente para deixar Sengoku com inveja. Ele já conseguia imaginar o quão inspirador seria quando os navios de guerra de elite do quartel-general fossem equipados com armas de última geração. Só de pensar nisso, um sorriso presunçoso surgiu em seu rosto. Ele pegou a lista de preços de armamento que Darren havia enviado, abriu-a e murmurou com confiança. É só dinheiro. Se até a frota Mar do Norte pode pagar, então certamente o grande quartel-general da Marinha. Seu sorriso congelou de repente. Ele se levantou de um salto, incrédulo. O que? Capítulo 104. Sengoku olhou fixamente para os números compactados na lista de compras, incapaz de acreditar no que via. Como isso é possível? Devo estar muito cansado ultimamente sem descansar o suficiente. Sim, tem que ser isso. Não querendo aceitar, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e os colocou de volta, mas os números na página não haviam mudado nem um pouco. Principalmente aquelas sequências intermináveis de zeros depois de cada algarismo. Elas faziam seu maxilar ficar tenso. Uma arma de choque de alta voltagem, 500.000 barriga. Um lançador de foguetes portátil, 1 milhão Bell. Um lança-chamas, 800.000 barriga. Um míssil balístico de médio alcance montável em um navio de guerra, do tipo que afundou o último navio pirata do Birndiwold, 8 milhões Bell. E isso foi apenas para um míssil. Quanto ao custo das modificações em navios de guerra, Sengoku ficou atordoado. Ele não conseguiu evitar um pulo, pisando forte e xingando. Aquele pirralho imprudente do Darren. Ele realmente gastou 100 milhões de dólares para reforçar a quilha de um navio de guerra de médio porte. Esse tipo de dinheiro poderia construir 2 navios da mesma classe. E nesta era, a barriga tem um valor maior. Sengoku fez algumas contas mentais rápidas e chegou a uma conclusão que fez o canto de sua boca se contrair incontrolavelmente. A força mobilizada pela frota Mar do Norte na campanha contra os piratas mundiais, 10 navios de guerra e cerca de 2.000 fuzileiros navais de elite, custou mais de 2 bilhões de dólares para ser montada. E isso sem contar os bens e armamentos destruídos durante a batalha. Mas a recompensa do Birndiwold foi de apenas 400 milhões de barrigas. Sengoku cobriu o rosto em desespero. Não há como esconder. Toda essa campanha vitoriosa foi comprada com a montanha de barriga de Darren. Aquele pirralho maldito. De onde diabos ele tirou tanto dinheiro? De repente ele cerrou os dentes. Ele nunca admitiria que o olhar contorcido em seu rosto era ciúme. Como almirante do quartel-general da Marinha e um dos principais candidatos para próximo almirante da frota, Sengoku sabia melhor do que ninguém como os orçamentos da Marinha funcionavam. Afinal, com o comandante em chefe Kong já velho e sem muita dedicação a números, Sengoku administrava diretamente a maior parte do financiamento militar do quartel-general. Mas 2 bilhões de barrigas? Que tipo de conceito era esse? Isso foi quase o equivalente ao orçamento trimestral inteiro do quartel-general da Marinha. E veja bem, esse orçamento cobria a manutenção de bases, fortalezas, armas de fogo, navios e salários do pessoal. Se você deduzisse essas despesas operacionais essenciais, o valor real que a sede poderia alocar livremente em um único trimestre seria menos de 300 milhões de barriga. O mais absurdo foi que, apesar do custo enorme, Darren parecia estar planejando expandir ainda mais a frota Mar do Norte. Insano, absolutamente insano. Sengoku murmurou para si mesmo. Então, é verdade? No momento em que a porta do escritório do comandante da base se fechou, o sorriso caloroso e tranquilo de Dragon desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma expressão grave. Seu olhar penetrante se fixou diretamente no jovem comodoro da Marinha à sua frente. A figura mais poderosa do submundo do Mar do Norte, o líder dos piratas Don Quixote, Doflamingo, ele está trabalhando para você? Darren levantou uma sobrancelha e depois riu. Para ser mais preciso, Doff é meu afilhado. Afilhado. Dragon franziu a testa, claramente confuso. Darren acendeu um charuto casualmente e, sem nenhuma formalidade, sentou-se na beirada da mesa. É uma tradição do Mar do Norte. Temos um velho ditado. O mundo é muito perigoso, uma criança precisa de 2 pais. Doff é um caso lamentável. Perdeu os pais jovem e cresceu abandonado. Quando ele chegou ao Mar do Norte, cometeu muitos erros. Eu puni, e agora ele realmente reconheceu seus erros. Ele está determinado a mudar e trilhar o caminho certo. Como fuzileiros navais, não podemos ficar parados assistindo a um garoto talentoso seguir o caminho errado, certo? Contra o Almirante Dragon. A testa de Dragon franziu-se ainda mais. Então você está dizendo que Doflamingo reconhece você como seu padrinho. Darren abriu as mãos com um sorriso. Isso mesmo. Você sabe quem ele realmente é? Ele não é apenas um garoto talentoso, ponto. Darren permaneceu em silêncio, ainda sorrindo. Dragon estreitou os olhos, estudando silenciosamente o calmo e imperturbável Comodoro à sua frente. Darren não demonstrou pressa nem ansiedade. Apenas deu uma tragada no charuto com um ar divertido. De qualquer forma, ele não tinha planejado esconder muito sobre Doflamingo. Não era algo que pudesse ser escondido de todos. Principalmente depois da campanha contra o Birndiwold.
Qualquer um com mínimo de inteligência conseguiria conectar os pontos por meio daquele acordo e descobrir os laços entre ele, Doflamingo e a família Don Quixote. No mínimo Sengoku, aquela velha raposa, certamente era capaz de ver através disso. E foi isso que o tornou interessante. Sengoku havia deixado o Mar do Norte 2 dias antes. Tecnicamente, ele poderia ter confrontado Darien diretamente. Mas ele não o fez. Em vez disso, a pessoa enviada do quartel-general para conversar com ele foi o contra-almirante Dragon. De certa forma, isso foi um gesto de boa vontade. Dragon ainda não estava entre a liderança principal dos fuzileiros navais, o que significa que esta não era uma investigação formal. E como filho biológico do vice-almirante Garp, o famoso herói da marinha, Dragon exercia influência que outros não tinham. Isso representava respeito da sede. No geral, ter Dragon enviado para falar com ele foi um bom sinal. Se o objetivo fosse responsabilizá-lo, eles não teriam enviado Dragon, mas sim Suru, o oficial de Estado-Maior encarregado da supervisão. O escritório ficou em silêncio. Você podia ouvir um alfinete cair. Até, ha. Dragon de repente começou a rir, passou um braço pelos ombros de Darien e deu um tapa forte em suas costas. Você é uma lenda, Darien. Aceitar o filho de um dragão celestial como seu afilhado. Só você teria essa ideia. Ha. Isso é incrível. Brilhante. Darien olhou fixamente para Dragon, cujo rosto estava vermelho de excitação. Sua boca se contraiu. Por que diabos você está tão animado? Já faz tempo que estou farto desses desgraçados. Dragon ergueu o punho, parecendo um adolescente rebelde. Então, como se percebesse que tinha falado demais, ele rapidamente acenou com as mãos. Ah, espera, esquece que eu disse isso. Retiro o que disse. Resistir. Darien olhou para o homem à sua frente e de repente sentiu algo estranho. Esse cara que irradiava carisma e postura de liderança há poucos momentos. Agora estava emitindo uma aura boba e pateta. Isso lembrou, de alguém. Darien suspirou desamparadamente. Contra-almirante Dragon. Sim? Você realmente é filho biológico do vice-almirante Garp. Capítulo 105. Meio-dia depois. Caixas de suprimentos e provisões estavam sendo carregadas no navio de guerra sob as ordens de seus superiores. Os fuzileiros navais do quartel-general da Marinha sorriam enquanto carregavam os diversos suprimentos, criando um ambiente animado. Frutas fresquíssimas, carnes secas marmorizadas, enlatados, até cigarros e uísques premium. Para os soldados do quartel-general, era raro presenciar uma unidade da Marinha tão bem financiada. Eles podiam sentir em primeira mão a calorosa hospitalidade dos fuzileiros navais do Mar do Norte. De pé no convés, Dragon sorriu largamente. Os soldados do Mar do Norte são generosos demais. Ele tirou um pacote de senbei da carga, rasgou e começou a mastigar ruidosamente. Dragon, não deixe que aquele conspirador do Darien o corrompa. Gion disse com uma carranca, levantando uma sobrancelha elegante em desaprovação. Vamos lá, sou um fuzileiro naval devoto. Dragon riu baixinho, então tirou uma caixa de charutos de outra caixa, acendeu um e deu uma tragada satisfeita, estreitando os olhos de satisfação. Gion. Ela mordeu o lábio inferior. Aquele desgraçado do Darien. Dragon era a estrela em ascensão mais brilhante da marinha, um líder nato, abençoado com o carisma de descendente direto de um herói. Seu estilo de liderança calmo e inerentemente gentil lhe rendeu uma reputação estelar entre as fileiras. O quartel-general da marinha já o havia reconhecido unanimemente como um futuro almirante. Alguém tão perfeito, Gion simplesmente não suportava a ideia de ser contaminado pelo estilo de vida indulgente e corrupto de Darien. Tenente-comandante Gion, falar mal de alguém pelas costas não é um bom hábito. Darien caminhou firmemente até o convés, olhando para ela com um meio sorriso. Gion bufou e se virou sem dizer nada. O que houve? Não fez continência ao seu superior? Darien sorriu. A expressão de Gion endureceu. Ela se virou relutantemente e fez uma saudação. Comodoro Darien. Então se virou e foi embora sem dizer mais nada. Dragon acariciou a barba por fazer no queixo, observando os dois com diversão. Tem alguma coisa errada com esses dois? Gion sempre foi assim. Ela só tem uma língua afiada. Mas é óbvio que ela te respeita. Dragon olhou para Darien com um sorriso. Darien deu de ombros. Não tem problema. Não levo para o lado pessoal. Dragon assentiu e sorriu. Então, como você se sente? Deixando o Mar do Norte depois de todos esses anos? Darien também acendeu um charuto com uma expressão calma. As pessoas precisam seguir em frente. Além disso, não é como se eu nunca fosse voltar. Você está lidando muito bem com isso. Dragon riu e balançou a cabeça. Partir. O chamado do mensageiro ecoou pelo mar e pelo céu. A âncora coberta de ferrugem emergiu da água, espalhando água ao se soltar. Com a enorme vela se abrindo, o kanji preto e em negrito para a justiça se expandiu ao vento. O navio de guerra gemeu ao começar a se mover, afastando-se lentamente do porto naval da 321ª Divisão. Do corrimão lateral, Tokikaki chorava como um porco sendo abatido, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto acenava freneticamente em direção ao porto. Adeus. Senhorita Maria, Senhorita Yui, Senhorita Natsumi, Senhorita Ayaka, e Senhora Hove, Senhora Scully, Senhora Fix. Enquanto eu estiver fora, por favor, cuidem-se bem. Não se esqueçam de escrever. Eu nunca vou te esquecer. Darien. Dragon. O tenente-comandante Tokikaki sempre foi assim, emocionalmente expressivo? Dragon contraiu os lábios, olhando fixamente para o nada. Darien esfregou a têmpora frustrado, e assentiu com uma expressão de dor. Então Gion avançou com uma cara de trovão, agarrou Tokikaki pelo pescoço e arrastou a bagunça soluçante de volta para o convés. O navio de guerra liberou o porto. Darien estava na proa, de costas para a 321ª filial, fumando calmamente. Estamos partindo em breve. Você não vai se despedir? Dragon caminhou até ele com um sorriso. Darien balançou a cabeça. Não há necessidade.
Sua filosofia de vida sempre foi a mesma, sempre para frente e nunca para trás. Foi assim que ele viveu na última década e não tinha planos de mudar isso agora. Mas eles não pensam dessa maneira. Dragon deu-lhe um tapinha no ombro antes de entrar na cabine. A propósito, Darren, a viagem daqui em diante é toda sua. Antes que Darren pudesse processar o que ele queria dizer, um rugido rouco irrompeu da janela atrás deles. Todos a postos. Preparar. Bum, bum, bum. Uma enxurrada estrondosa ecoou pelo céu. Darren congelou. Ele apertou os lábios e se virou lentamente. O porto estava agora lotado por uma densa multidão de fuzileiros navais. Em algum momento eles se reuniram em uma grande falange militar, um mar de azul e branco que se estendia até onde a vista alcançava. Olhos vermelhos, rostos ardendo de emoção. Na frente, Momonga permanecia imponente e envolto em uma capa de capitão. Ele tirou o boné, respirou fundo e gritou com todas as suas forças. Saudação! Ao seu comando, dezenas de milhares de fuzileiros navais do Mar do Norte ergueram os braços em perfeita harmonia. A força bruta agitou o ar, criando um som semelhante ao de um trovão. Eles olhavam para o longe, com os olhos fixos naquela figura alta que se afastava. Alguns já estavam em lágrimas. O mundo parou. Darren ficou paralisado, com um sorriso fraco e complexo se curvando lentamente em seus lábios. Sério mesmo. Ele sussurrou suavemente. Então ele se endireitou afiado como uma lança. Saudação! Um sorriso surgiu no rosto de Momonga. Com um movimento rápido ele abaixou o braço. Estrondo. De fortes navios de guerra e fortalezas, inúmeros canhões rugiam, cuspindo chamas. Um céu cheio de saudações cerimoniais iluminou os céus com cores deslumbrantes. Acompanhe o almirante Darren embora. Acompanhe o almirante Darren embora. Os gritos estrondosos ecoaram entre o mar e o céu, longos e inflexíveis. Em meio aos aplausos de inúmeros fuzileiros navais do Mar do Norte, o navio de guerra gradualmente desapareceu no horizonte. Darren não abaixou o braço até que a silhueta da 321ª filial não passasse de um pontinho no mar. Ele deu uma longa tragada no charuto, conteve as emoções que o agitavam e caminhou lentamente para dentro da cabine. Contra-almirante Dragon, sobre nossa rota. Ele parou no meio da frase, olhando fixamente para o nada. Dragon estava esparramado sem cerimônia no chão, dormindo profundamente, roncando como um trovão, uma bolha entrando e saindo a cada respiração. Darren ficou em silêncio por um momento, depois soltou uma risada impotente. Então era isso que ele queria dizer. Balançando a cabeça, Darren se virou para a janela e olhou para fora. O navio de guerra seguiu em frente, cortando as ondas azuis ondulantes. Gaivotas brancas voavam alto no mastro, com suas asas cortando o céu, audaciosamente para longe. Ele cerrou o punho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. A cabine do navio de guerra balançava ao sabor das ondas. A lamparina a óleo sobre a mesa tremeluzia suavemente, projetando luz e sombras instáveis. Darren sentou-se de pernas cruzadas no chão, olhos fechados, enquanto 3 moedas pairavam no ar ao redor dele, girando e circulando. Qualquer um que observasse atentamente ficaria surpreso ao ver o quão preciso era o movimento, a velocidade, o espaçamento e a órbita das moedas eram perfeitamente uniformes. Era como assistir a 3 satélites em miniatura girando em torno de um único planeta. A cabine estava silenciosa. Apenas o som rítmico das ondas batendo contra o casco vinha de fora. Mas com o passar do tempo, uma fina camada de suor frio se formou lentamente na testa de Darren. Tênues arcos azuis de eletricidade começaram a crepitar em sua pele, um sinal claro de que seu controle sobre o campo magnético estava começando a ficar sobrecarregado. Então, de repente, as moedas perderam a suspensão e caíram no chão. Darren abriu os olhos lentamente e soltou um longo suspiro. Realmente não é tão fácil. Ele enxugou o suor da testa. Entre os 3 principais tipos de Akuma no Mi, o desenvolvimento das habilidades do tipo Paramecia foi o mais singular. Usuários do tipo Zoan tinham que se adaptar aos instintos de sobrevivência e combate de seu arquétipo animal, constantemente aprimorando seu físico para corresponder a essas características. Usuários do tipo Logia focavam em assimilar o elemento de sua fruta e então desenvolviam diversas técnicas ofensivas a partir dessa base. Mas Paramecia era diferente. Mesmo dentro da categoria Paramecia, havia subtipos distintos, como Moshi Moshi no Mi de Charlotte Katakuri, um Paramecia especial. Ou frutas baseadas em regras como o Obi Obi no Mi, praticamente bugado por design. O Jiki Jiki no Mi foi outro caso atípico. Não alterava drasticamente o corpo do usuário. Em vez disso, manipulava objetos metálicos externos por meio da aplicação de campos magnéticos. Após anos de tentativa e erro, Darren identificou 2 métodos principais para desenvolver ainda mais seu Jiki Jiki no Mi. A primeira foi a adaptação para transportar magneticamente objetos metálicos mais pesados e volumosos. Isso ajudou a aumentar a saída geral do seu campo magnético. A segunda foi melhorar a precisão do seu controle dentro de um intervalo fixo. Fazer todo o metal se mover na mesma direção dentro de um determinado campo era relativamente fácil. Era assim que ele controlava balas de canhão, ou até mesmo pilotava o navio de guerra antes. Mas direcionar vários objetos de metal para se moverem independentemente em direções diferentes dentro do mesmo espaço exigia a sobreposição de linhas magnéticas complexas, algo que exigia extremo controle mental. Foi um processo árduo, mas este segundo método produziu resultados reais. Seu desenvolvimento de frutos, antes estagnado, finalmente mostrava sinais de progresso. Com isso em mente, Darren ativou sua habilidade inata de percepção para avaliar suas estatísticas corporais. Físico, 63.513. Força, 61.395. Velocidade, 62.115. Fruta, 73.067. Deixando de lado a progressão da Akuma no Mi, sua batalha com o Bin Jiwold levou seu físico, força e velocidade a patamares notáveis.
Sim, apenas lutas de alto nível podem realmente ajudar você a quebrar seus limites. Não é de se admirar que Hylian tenha treinado Luffy por 2 anos com resultados limitados, e o bastão de treinamento de Kaido o fez dominar o Haki do Conquistador avançado em 3 golpes. Darien brincou com um sorriso irônico. Claro, isso foi só uma brincadeira. Nem todo mundo tinha a aura de personagem principal do Luffy ou sua absurda resiliência de abdominais. Qualquer um que fosse atingido por um dos golpes de Kaido estaria conhecendo seu criador, imagine 3. É por isso que Darien se esforçou tanto, chegando até mesmo a recorrer à automutilação para fortalecer seu físico. Em termos de jogo, quanto maior o seu físico, mais espessa sua armadura e barra de HP. Mais capacidade de sobrevivência significava mais chances de virar o jogo na batalha. Embora nem isso tenha escapado da maldição de que o mais resistente sempre leva os golpes mais feios. Darien pegou as 3 moedas e se levantou. Abaixou-se ligeiramente para passar pela porta baixa e saiu da cabine. A luz ofuscante do sol o fez apertar os olhos. Aí está você. Estava esperando por você. Darien se virou na direção da voz. Dragon tinha acabado de terminar uma série de flexões com um dedo, o suor escorrendo enquanto ele se levantava com um sorriso. Ele usava uma camisa larga com alguns botões abertos, revelando seu peito largo. Aquele sorriso brilhante e ensolarado combinava com sua estrutura robusta e tinha uma beleza estranhamente impressionante. Ouvi dizer que você é louco por treinamento. Ainda é uma longa viagem até o quartel-general. Que tal um pouco de treino? O sorriso de Dragon era genuíno, sem qualquer indício de provocação. Seus olhos estavam cheios de entusiasmo, como alguém ansioso para se testar contra um rival à altura. Darien olhou para Tokikaki, que estava próximo e imediatamente se escondeu atrás do mastro, como uma criança pega em flagrante. Darien riu baixinho. Parecia que ele tinha atormentado Tokikaki demais lá no Mar do Norte. O cara provavelmente esperava que Dragon o espancasse para desabafar. Contra-almirante Dragon, não sou páreo para você. Darien disse isso claramente, sem nenhuma hesitação. De acordo com os dados coletados por Momonga no campo de treinamento de oficiais, Dragon foi um dos melhores formandos da segunda turma, no mesmo nível de Sakazuki nas avaliações finais. Primeira classe? Borsalino. E além disso, o pai de Dragon era ninguém menos que o herói Garp. Pensando no treinamento brutal que Luffy suportou enquanto crescia sob o comando de Garp, era fácil imaginar que Dragon tivesse sofrido o mesmo destino. Isso significava que Dragon não só tinha credenciais de elite, mas também herdou ainda mais recursos e treinamento do que Borsalino ou Sakazuki. Darien não se enganou, ele não era igual a Dragon. Mais importante, ele ainda não dominava o Haki. Sua luta com Bearn de Wold deixou dolorosamente claro o quão grande era a diferença entre ter Haki e não ter. Sem problemas. Não usarei Haki nem minha fruta. Os olhos de Dragon brilharam e ele cerrou os punhos em antecipação. Vamos aproveitar esta oportunidade para nos conhecermos. Um homem de verdade fala com os punhos. Essa é a fila que eu estava esperando. Darien sorriu. Se Akuma no Mi e Haki estivessem fora de cogitação, ele não tinha medo de ninguém em combate corpo a corpo. Tudo bem. Ele agarrou a gola e arrancou com um puxão só. Seu uniforme e capa caíram no convés, revelando um corpo coberto de cicatrizes densas e selvagens. Uma aura selvagem e sangrenta irradiou dele instantaneamente. As pupilas de Dragon se estreitaram. Quantos ferimentos graves esse cara sobreviveu para chegar aqui? Vamos lá, contra-almirante Dragon. As palavras mal saíram de seus lábios quando Darien disparou para frente como um leopardo. Contra um oponente muito mais forte que ele não hesitou em atacar primeiro. Capítulo 107. No momento em que Darien avançou com velocidade surpreendente, os olhos de Dragon brilharam, e ele se moveu imediatamente. Bang! Os dois atacaram simultaneamente, e seus pulsos colidiram com um forte impacto que enviou ondas de choque pelo ar. Um sorteio perfeito. Sem parar, ambos os homens mudaram de posição no ar. Punhos se chocaram, cotoveladas foram golpeadas, uma série de golpes fortes ecoaram pelo convés. Os fuzileiros navais que assistiam ficaram com os olhos arregalados, prendendo a respiração enquanto o intenso confronto se desenrolava diante deles. Legal. Os olhos de Dragon brilharam. Ele escapou do soco forte de Darien e, deslizando para frente, desferiu um golpe cheio de força. Estrondo. Uma onda branca percorreu o abdômen definido de Darien, fazendo-o deslizar vários metros para trás. Mas seu rosto se contorceu em um sorriso feroz. Com o estrondo, o convés se estilhaçou sob seus pés, e o navio afundou meio metro com o impacto. Aproveitando o recuo, o Comodoro da Marinha disparou para frente como uma bala de canhão, com os olhos brilhando de ferocidade enquanto se lançava contra Dragon. Darien percorreu a distância em um instante, com movimentos fantasmagóricos. Ele abaixou a cintura, levantou a perna esquerda e a lançou em direção ao rosto de Dragon como um raio. Dragon se inclinou para trás, a bota militar roçando sua bochecha enquanto a rajada levantava seus longos cabelos negros. Ele estendeu a mão e agarrou a perna de Darien com força. Respirando fundo, preparou-se para jogá-lo no chão. Mas no ar, Darien usou a pegada de Dragon como um pivô, baixando sua perna direita como um machado de batalha. Bang! Um braço interceptou o golpe. Aproveitando a oportunidade, Darien se libertou do aperto de Dragon, pousou e saltou novamente como um tigre atacando. Seus punhos voaram em uma velocidade estonteante, formando um borrão de imagens escuras que choveram em direção a Dragon. Ha 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 ha! É disso que estou falando. Dragon riu com vontade, enfrentando os golpes de frente. Bang, 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 bang. Uma saraivada de pancadas pesadas ecoou enquanto seus golpes explodiam nos corpos um do outro. Tokikaki e Gion ficaram por perto, estupefatos, com as bocas se contraindo diante da cena. Aqueles dois não estavam se esquivando de jeito nenhum.
Cada soco acertou em cheio no corpo. Meia hora depois, Darren e Dragon estavam esparramados no convés danificado ofegantes. A superfície estava cheia de crateras, e um dos canhões pesados do navio havia sido destruído por um soco. O suor escorria de seus corpos, e o sangue escorria pelos cantos de suas bocas. Os fuzileiros navais ao redor ainda estavam congelados em choque. Eles nunca tinham visto uma luta como essa antes. Mais precisamente, eles nunca tinham visto uma luta tão estúpida. Sem defesa, sem evasão, só batendo na cara e no corpo um do outro como loucos. Era pura loucura. Seu corpo é como aço, droga. Dragon riu baixinho, limpando o sangue da boca e sentando-se sem nenhuma compostura. Embora fosse mais rápido e mais forte, a durabilidade de Darren o superava. No final, Dragon ficou chocado ao descobrir que sem usar o Aqui do armamento, ele não conseguiria romper as defesas de Darren. A rara sensação de derrota só o deixou mais animado. Esses seus socos também não são brincadeira. Darren sentou-se e sorriu. Treinar com Dragon, treinado por Zephyr e Garp, foi uma experiência valiosa. Suas características físicas haviam melhorado claramente. Olhando para o sorriso de Darren, Dragon de repente sentiu que essa missão no Mar do Norte valeu a pena. Esse cara pode ser o tipo de pessoa dele. Ainda assim, os punhos distribuem muito impacto. É difícil romper as defesas. Dragon franziu a testa, estudando suas mãos, nós dos dedos grossos, irradiando força. Darren casualmente enxugou o suor do rosto e disse: se você quer um impacto mais focado, talvez golpes com os dedos funcionem melhor. Esse era o princípio por trás de Shigan, um dos Hokushiki. Golpes de dedo, hein? Dragon murmurou como se tivesse tido um clique. É isso aí. Hahaha. Darren, você é um gênio. De repente, ele deu um tapa na coxa e caiu na gargalhada. Darren poderia jurar que viu uma lâmpada brilhar acima da cabeça de Dragon. Dragon levantou a mão direita. Ele fez um gesto estranho com as mãos, desajeitadamente, dedos indicador e médio juntos, anelar e mínimo juntos, nós dos dedos levemente dobrados, formando o que parecia uma garra. No momento em que Darren viu, suas pupilas se contraíram. Uma onda de choque percorreu seu peito. Esse gesto poderia ser, usando os dedos. Sim, só o polegar tem poder. Combine os dedos indicador e médio, anelar e mínimo. Isso reforça as articulações e facilita a canalização do Aqui do armamento. Dragon murmurou em transe e, de repente, golpeou o convés com sua mão em forma de garras. Espere. O rosto de Darren mudou. Ele rapidamente agarrou o pulso de Dragon, transferindo a força para o lado. Pego de surpresa, a garra de Dragon acertou em cheio o braço de Darren. Naquele instante, parecia que algo no ar se quebrou. Um fio de sangue formou um arco no ar. Dragon olhou incrédulo para o ferimento superficial no braço de Darren. Eu consegui passar? Ele estava apenas testando o movimento, sem nem usar toda a sua força, e ainda assim, ele havia perfurado as defesas de Darren? Isso não parecia possível. Darren revirou os olhos. Se você tivesse batido no convés com aquilo, o navio inteiro poderia ter sido destruído. Dragon piscou e então coçou a cabeça com um sorriso envergonhado. Ah, desculpe, Darren. Darren dispensou. Era só um arranhão, formaria uma crosta em minutos. Mas em sua mente o calceinava. Essa técnica, aquele golpe de garra. Não há dúvida sobre isso. Aquilo era Ryuzoken. A poderosa técnica que ele passaria para Sabon Dia, aquela que abalaria a arena em Dressrosa Ryuzoken. Claro, era grosseiro agora, mas inconfundível. Em menos de meia hora de treino, Dragon já tinha criado esse movimento? Verdadeiramente o pai do protagonista. Darren esfregou as têmporas, exasperado. Espere um segundo. Ele olhou para o sorriso bobo de Dragon e um pensamento aterrorizante o atingiu. Ele tinha acabado de se tornar Kaido-sensei. Hahaha. Darren, sério, obrigado. Nunca imaginei que inventaria uma técnica novinha em folha só treinando com você. Dragon riu alto. Quando eu tiver refinado mais, vou te ensinar como agradecimento. Então, como você acha que eu deveria chamar? Darren resistiu à vontade de responder e murmurou. Vamos com Ryuzoken. 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 Hahaha. Que nome perfeito. Dragon passou um braço pelos ombros de Darren, ainda sorrindo. Bru. De repente, o Dendemoshi ganhou vida. Dragon rapidamente pegou e respondeu. Este é Dragon. Uma voz profunda e fria surgiu, carregada de autoridade. É Shao Kong. Marechal Kong. Dragon sentou-se imediatamente com a expressão séria. Informe sua localização atual no mar, ordenou Kong de forma rápida e direta. Dragon coçou a cabeça e instintivamente olhou para Darren. Darren estremeceu ligeiramente e sussurrou. Estamos prestes a deixar o Mar do Norte e entrar na Grand Line. Dragon repetiu o mesmo para Dendemoshi. Kong fez uma pausa. Ótimo. Estou lhe atribuindo uma missão urgente. Primeiro, deixe os oficiais do Mar do Norte por perto. Depois, siga para a Grand Line em alta velocidade. Você receberá as coordenadas da ilha em breve. Dragon olhou para Darren e perguntou. Marechal Kong, qual é a missão? Houve outro momento de silêncio. Coordene com o vice-almirante Garp do quartel-general da Marinha para isolar a área-alvo e prender Gold Roger. Capítulo 108. Prender Gold Roger. Assim que as palavras do almirante da frota Kong chegaram ao Dendemoshi militar, os fuzileiros navais presentes ficaram visivelmente chocados e suas expressões mudaram drasticamente. Gold Roger, um homem que esteve no auge dos mares. Ao lado de Barba Branca e Shiki, o Leão de Ouro, ele foi aclamado como um dos 3 piratas lendários. Ao contrário de Shiki e Barba Branca, Roger não comandava uma frota pirata enorme. Sua tripulação era pequena, mas cada um deles era uma potência conhecida em todos os mares. Os piratas Roger eram a tripulação mais equilibrada e robusta entre as 3 lendárias. Vocês todos ouviram isso, certo? Dragon encerrou a ligação. O sorriso fácil desapareceu do rosto. Em seu lugar, surgiu uma seriedade profunda e pesada. Onde fica a ilha mais próxima?
Ele perguntou ao navegador. O navegador fez uma saudação. Relatório contra Almirante Dragon. Cerca de meia hora a nordeste, há uma pequena ilha de reabastecimento ao longo da rota. Dragon assentiu. Ajustem o curso imediatamente. Esta é uma ordem direta do quartel-general. Vocês dois não têm nenhuma objeção, certo? Ele olhou para Gion e Tokikaki. Quando Dragon ficou sério, o ar ao seu redor mudou. Não havia nenhum traço do homem pateta de antes. Apenas uma autoridade inegável. Gion e Tokikaki trocaram olhares e balançaram a cabeça em silêncio. Não importa que fosse uma ordem direta do almirante da frota Kong. Deixando isso de lado, Gold Roger não era alguém com quem eles poderiam lidar naquele momento. Ambos sabiam disso muito bem. Agir às cegas seria nada menos que suicídio. Na verdade, dentro dos fuzileiros navais, havia uma regra tácita sobre piratas do nível de Roger, Chique e Barba Branca. Somente almirantes ou forças de nível equivalente estavam autorizados a enfrentar os grandes piratas. Para qualquer pessoa abaixo desse nível, se por acaso encontrasse alguém como Roger no mar sem ordens, a resposta aceita era evitar o confronto e denunciar imediatamente. Não haveria punição. Isso era para evitar baixas desnecessárias. E você, Darren? Dragon se virou para o Comodoro com olhos afiados. Você pode ter lutado contra o Destruidor de Mundos, Beandewold, e sobrevivido, mas você deveria saber que a morte dele no Mar do Norte teve muito a ver com sorte. Desta vez é diferente. Os piratas do mundo foram carregados apenas por Beandy. Mas e os piratas do Roger? Eles estão cheios de monstros. Gion e Tokikaki concordaram com a cabeça, seus olhos pousando em Darren. Mas quando viram quão estranhamente calmo seu rosto estava, ambos sentiram uma crescente sensação de inquietação. É definitivamente perigoso. Darren concordou inesperadamente, acenando com a cabeça em resposta. Mas quando os dois começaram a relaxar, ele sorriu de repente. O canto de sua boca se curvou para cima, e quanto mais ele sorria, mais intensa se tornava a sede de sangue em seus olhos. Mas eu ainda quero ir. Você é louco. Gion e Tokikaki gritaram em uníssono. Um arrepio percorreu a espinha deles, congelando-os até a medula. Não que eles não entendessem o perigo. Eles conheciam Darren muito bem. Depois que esse cara tomou uma decisão, nada, nenhuma pessoa, nenhuma razão, pôde mudar isso. Ei, Darren. Estamos falando do Gold Roger. Este não é um pirata novato do Mar do Norte. O Beandewold pode ter sido forte, mas ele não chega nem perto do nível do Roger. Tokikaki se aproximou, abaixando a voz com urgência. Tá? Darren levantou uma sobrancelha. Gion, com suor frio escorrendo pelo rosto, também falou baixinho. Há coisas que você não sabe, mas agora, Roger não é alguém com quem possamos lidar. Ela mordeu o lábio. Você já ouviu falar do incidente de Vale de Deus? Gion e Tokikaki não eram como o resto da tripulação. Eles sabiam melhor do que ninguém o que o nome Gold Roger realmente significava. Perigo extremo. E todo esse terror teve origem num único lugar, Vale de Deus. Embora o governo mundial e a liderança da Marinha tivessem ordenado em conjunto o apagão total de todas as informações relacionadas à batalha, com a intenção de enterrá-la na história, dada a formação e o talento de Gion e Tokikaki, eles descobriram partes do que realmente aconteceu. O incidente do Vale de Deus ocorreu há 8 anos. Antes daquela batalha, havia um nome que fazia o governo mundial e os fuzileiros navais tremerem. Hawks de Shebeck. Gion trocou um olhar com Dragon. Como ele não a interrompeu, ela continuou. Piratas Hawks dominou os mares há mais de uma década. Com sua força e ambição avassaladoras, ele recrutou uma tripulação aterrorizante. Dizem que Barba Branca, Chique, o Leão Dourado, Kaido e Big Mom, todos pertenceram aos Piratas das Rochas. À medida que seu poder crescia, sua ambição também crescia. Determinado a se tornar o rei do mundo, ele se voltou contra o governo mundial e, há 8 anos, lançou um ataque brutal ao território dos Dragões Celestiais. Foi então que a Guerra do Vale de Deus eclodiu. Diante de toda a força dos Piratas das Rochas, os fuzileiros navais reuniram suas próprias forças de elite e se aliaram temporariamente a uma estrela em ascensão da época. Roger. O vice-almirante Garp uniu forças com Roger. Juntos, eles acabaram com as ambições de Hawks em uma batalha que rendeu a Garp o título de herói. Então agora você entende. A força do Roger está em um nível totalmente diferente. Ele é o inimigo mais perigoso reconhecido pelo quartel-general da Marinha. Gion conhecia muito bem a personalidade imprudente de Darren, e não teve escolha a não ser falar. Sua expressão era de preocupação. Ela não tinha medo de morrer em nome da justiça, mas morrer desnecessariamente quando você sabia que não poderia vencer, isso era inútil. Mesmo que ela estivesse sempre rangendo os dentes por Darren ser uma desgraça da Marinha, ela não podia ficar parada assistindo ele cair em uma armadilha mortal. Bem, todos vocês têm bons pontos. Darren sorriu. Mas agora que você disse tudo isso, eu quero ir ainda mais. Gion congelou. Tokikaki escondeu o rosto nas mãos em desespero. Capítulo 109. Droga, esqueci completamente disso. Tokikaki agarrou a cabeça, seu rosto se contraindo incontrolavelmente. Você é uma criança. Gion retrucou, cerrando os dentes enquanto olhava feio para Darren. Darren apenas deu de ombros, ignorando os dois. Virou-se para Dragon e sorriu. Contra Almirante Dragon, você pode deixar os tenentes comandantes Gion e Tokikaki na ilha mais próxima. Mas eu decidi. Vou ficar neste navio. É uma decisão pessoal e não tem nada a ver com ninguém. Se algo acontecer, eu assumo total responsabilidade. Dragon franziu a testa, seu tom era sério. Você tem certeza disso, Darren?
Isto não é um jogo. Se uma batalha começar, e numa situação tão intensa, não posso garantir a sua segurança. Tenho certeza, respondeu Darren com um sorriso. Além disso, contra o Almirante Dragon, você sabe tão bem quanto eu. Mesmo se você me jogasse em alguma ilha, eu ainda conseguiria chegar ao campo de batalha. Eu posso voar. Dragon olhou para ele profundamente, suas sobrancelhas franzindo ainda mais. Gion e Tokikaki estavam praticamente prendendo a respiração, com os olhos fixos em Dragon, esperando que ele conseguisse acalmar aquele lunático. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ha 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 ha. Ótimo. Darren, você realmente é um homem que eu respeito. Para choque total de Gion e Tokikaki, Dragon, antes silencioso, de repente passou um braço pelos ombros de Darren e caiu na gargalhada. Seu rosto se iluminou de excitação, e ele estalou os dedos ruidosamente com entusiasmo crescente. Então, vamos acabar com esse Roger. Aquela expressão parecia muito com a de um certo vice-almirante infame. O rosto de Gion ficou rígido de exasperação. Tokikaki gemeu e escondeu o rosto nas mãos. Droga, esqueci disso também. Dragon riu dos dois. Certo, vou deixar vocês dois na ilha mais próxima. Podem enviar um sinal, as forças navais próximas enviarão um navio de guerra para buscá-los. Não precisa. Gion sibilou com a mandíbula tão cerrada que seus dentes rangiam. Diversão brilhou nos olhos de Darren. Tokikaki cerrou os punhos, os olhos vermelhos enquanto rosnava. Nós também vamos. Agora que Darren tinha dito isso, eles poderiam realmente voltar atrás? Os fuzileiros navais não eram covardes. Tokikaki olhou para Darren com os dentes cerrados e murmurou amargamente. Eu sabia, esse gênio definitivamente vai morrer por sua causa, seu desgraçado. Ha 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 ha. Dragon riu novamente e acenou com o braço. Nesse caso, a toda velocidade. O navio de guerra imediatamente mudou de curso, acelerando em direção às coordenadas fornecidas pelo quartel-general. Com a brisa do mar soprando pelo convés, os olhos de Darren ardiam de desejo de batalha, quase enlouquecidos de intensidade. Sua capa ondulava violentamente atrás dele. Golden Roger, o rei dos piratas. Como ele não pôde ir? 2 horas depois. Grand Line. Genkotsu Ryuzeigun. Inúmeras balas de canhão traçavam arcos escuros no céu, rugindo em direção ao veloz Oro Jackson. Bum, bum, bum. Jatos de água do mar irromperam ao redor do navio pirata, elevando-se em direção ao céu. Explosões vermelhas iluminaram o ar, seguidas por nuvens de fumaça preta. Roger, não corra. Desta vez eu vou te derrubar. Na proa do navio de guerra com cabeça de cachorro, Garp com as mangas arregaçadas e usando seu chapéu bobo característico, uivava de raiva. Seus braços giravam como moinhos de vento enquanto ele arremessava bala de canhão após bala com uma força aterrorizante. Então pare de me perseguir, Garp. Isso já é demais. Você já está nisso há 3 dias e 3 noites inteiros. Seu maníaco. Você nunca se cansa. Do distante navio pirata, a voz irritada de Roger gritou de volta. No convés, os fuzileiros navais lutavam freneticamente, encharcados de suor. Eles estavam transportando balas de canhão do porão e alinhando-as em um sistema de transporte personalizado. Projéteis pretos rolavam pela linha como um relógio, continuamente alimentando o bombardeio implacável de Garp. O ajudante de Garp, usando um boné marrom e com um sabre na cintura, ficou em posição de sentido, com os olhos constantemente examinando a cena. Ele observou o navio pirata balançar sob as ondas e explosões, enquanto a distância entre eles aumentava lentamente. Sua mente acelerou. O Oro Jackson foi feito do núcleo do Adão da Árvore do Tesouro, um material extremamente raro, incrivelmente durável e incrivelmente leve. Era, sem dúvida, o melhor material de construção naval do mundo. Por isso, o navio de Roger podia ultrapassar até mesmo os mais rápidos navios de guerra da Marinha. Essa foi uma das principais razões pelas quais o vice-almirante Garp falhou em capturar Roger tantas vezes no passado. Precisamos de mais velocidade, rápido. Mesmo com o bombardeio de Garp os retardando, não demoraria muito para que o Oro Jackson desaparecesse de vista. O ajudante pressionou o cap e examinou o navio de guerra. Seus olhos aguçados pousaram rapidamente nos pesados canhões. Eles acenderam. O navio tinha 5 canhões pesados. Se eles os descarregassem, junto com algumas provisões desnecessárias, poderiam aumentar sua velocidade em pelo menos 30%. O quartel-general já havia confirmado que reforços estavam a caminho. O contra-almirante Dragon, filho de Garp, estava a caminho. Até então, ele não podia permitir que os piratas do Roger escapassem. Rápido! Joguem toda a artilharia pesada no mar, agora! O ajudante deu a ordem sem hesitar. Mas sem os canhões, como vamos bombardear? Um jovem fuzileiro naval começou a falar, mas imediatamente se calou, pois todos os outros soldados olharam para ele como se ele fosse um idiota. Percebendo seu erro, ele corou e correu para desmontar as armas. Temos que continuar atacando-os. O ajudante cerrou os punhos, olhando fixamente para o navio pirata. Enquanto eles resistissem até os reforços chegarem, Dragon sozinho seria suficiente para forçar o navio de Roger a parar. Então eles poderiam lançar um ataque de pinça de ambos os lados, finalmente encurralando o infame Golden Roger e colocando o rei pirata de joelhos. Capítulo 110. Estrondo. Uma bala de canhão caiu, explodindo contra o lado esquerdo do navio. A onda de choque fez o Oro Jackson inclinar-se para um lado enquanto a água do mar espirrava para o céu e caía no convés. Isso é uma dor de cabeça. Roger enxugou a água do mar do rosto. Atrás dele, seu casaco escarlate de capitão esvoaçava violentamente sob as rajadas da explosão. Apesar do que ele disse, um sorriso relaxado apareceu em seu rosto. Heilig, o que você acha de resolvermos isso com o Garp aqui mesmo? Seus olhos se moveram rapidamente, depois se voltaram para Heilig. Ele abriu um sorriso, revelando dentes brancos e impecáveis. Os fuzileiros navais abandonaram seus suprimentos. Não vamos nos livrar deles.
Rayleigh, com o cabelo ainda loiro dourado claro e exalando uma presença encantadora, contraiu os lábios, impotente. Garp ainda tem um longo caminho a percorrer antes de nos alcançar. Você só quer brigar, não é? Pego em flagrante, Roger coçou a cabeça e riu. O que mais podemos fazer? Aquele desgraçado do Garp está nos perseguindo há 3 dias e 3 noites. Não conseguimos pregar os olhos. Ele gesticulou na direção dos exaustos Shanks e Buggy. Os 2 garotos seguravam adagas minúsculas, observando o distante navio de guerra da marinha com olhos arregalados e cansados. As olheiras pareciam ter levado um soco no rosto. Se isso continuar assim, nós, os velhos, ficaremos bem. Mas esses 2 estão chegando ao limite. Rayleigh franziu a testa ao ouvir as palavras de Roger e pensou por um momento. Era verdade, para alguém como ele, lutar por 10 dias e 10 noites não seria um problema. Mas Shanks e Buggy ainda eram jovens. Ficar acordados e alertas por 3 dias já os estava levando ao limite. Estou bem. Capitão Roger, ainda consigo aguentar. Sem problemas. De repente, Shanks avançou com determinação. Mordeu a língua para se recompor, lutando contra a onda devastadora de exaustão. Certo, Buggy. Ele se virou para o Buggy que mal conseguia ficar de pé ao seu lado. Buggy forçou a abertura das pálpebras pesadas, resmungou e revirou os olhos. Sim, sim, sim. Como se eu pudesse dizer não depois disso. De repente, um zumbido agudo ecoou acima. Do céu esfumaçado, mais balas de canhão pretas choveram densas e intermináveis como uma tempestade cobrindo o céu, caindo sobre o Ouro Jackson. Roger, você não vai escapar. O rugido de Garp ecoou no navio de guerra distante. Você é tão barulhento, Garp. Roger retrucou, claramente irritado. Ao seu lado, Rayleigh agarrou o punho da espada na cintura e saltou no ar com agilidade e graça. Num instante, ele estava no ar. Estrondo. Sua lâmina brilhou, uma explosão ofuscante de aço como uma galáxia cintilante. O arco brilhante da espada desencadeou um turbilhão estrondoso de força cortante, tecendo-se em um tornado espiral de energia de espada que se elevou em direção ao céu. A tempestade de lâminas engoliu a barragem descendente de tiros de canhão. Inúmeros cortes cortantes dançaram através dos invólucros dos projéteis. Então, de repente, mais de 100 projéteis explodiram no ar. Bum! Enormes bolas de fogo iluminaram o céu sombrio. As explosões vermelho-alaranjadas pintaram o céu de vermelho, como um grande show de fogos de artifício. Assim como Garp estava profundamente familiarizado com os piratas Roger, a tripulação já havia dominado há muito tempo maneiras de lidar com os bombardeios em larga escala dos fuzileiros navais. Enquanto o casco do navio estivesse intacto, eles sempre poderiam encontrar um caminho para escapar, mesmo de um cerco naval total. Isso nunca acaba. Rayleigh pousou firmemente, mas assim que falou, sua expressão mudou. Rachadura. Um leve estalo veio do mastro do Ouro Jackson. A vela, inclinada para frente, de repente se dobrou para trás. O emblema dourado da caveira com bigode encaracolado estava distorcido e fora de forma. O rosto de Rayleigh escureceu. O que? Um vento repentino e forte passou. O mar rugia enquanto ondas enormes surgiam e uivavam. Preso na rajada, a velocidade do Ouro Jackson despencou. O que está acontecendo? O vento mudou. Sem chance. Spencer, o que está causando isso? Todos os olhares se voltaram para o navegador Spencer. Agarrado firmemente à corda da vela, seu rabo de cavalo alto balançava ao vento. Seu rosto, normalmente calmo, estava tenso de preocupação. Esse vento não é natural. Não tem nada a ver com os padrões climáticos. Ao ouvir essas palavras, as pupilas de todos se estreitaram. Se o vento não fosse causado por mudanças climáticas, então ele só poderia ser provocado pelo homem. Poderia ser. Rayleigh pareceu perceber algo. Ele soltou um suspiro e falou em voz baixa. Todos preparem-se para a batalha. A equipe congelou por um instante antes de entrar em ação. Ninguém desperdiçou palavras. Eles pegaram suas armas e se posicionaram, com os olhos afiados e o crescente espírito de batalha. Rayleigh olhou para Roger e deu um sorriso cansado. Dessa vez você realmente conseguiu. Agora não tem mais como fugir. Roger piscou surpreso e então ativou seu aqui de observação. Seus olhos rapidamente se iluminaram de excitação. Rayleigh estreitou o olhar e se virou para o mar além da proa. As ondas batiam em picos imponentes, agitando-se como dragões marinhos. Em meio às águas revoltas, um colossal navio de guerra da marinha avançou a toda velocidade, cortando as ondas com força avassaladora. O kanji preto e em negrito para a justiça brilhava na enorme vela branca do navio, brilhante e inflexível. Os reforços de Garp chegaram. Rayleigh murmurou. Enquanto ele falava, 2 figuras altas emergiram lentamente na proa do navio de guerra. Seus mantos brancos imaculados esvoaçavam atrás deles ao vento. Rayleigh podia sentir sua presença feroz e pesada através de seu aqui de observação. Eles estavam ali, encarando silenciosamente o Ouro Jackson com olhos afiados e desafiadores. Aquele garoto, parece o filho do Garp? Rayleigh franziu as sobrancelhas e apertou ainda mais a espada. Respingo. O mar rugia. Com os olhos semicerrados, Rayleigh observou um jovem de longos cabelos negros, Dragon, sorrindo para eles à distância. Ele deu um passo à frente e levantou a palma da mão. Uma esfera de vento verde escura rapidamente se formou em sua mão, claramente visível mesmo de longe. Então, ele atirou com força. A esfera de vento voou pelo ar, aumentando rapidamente de tamanho durante o voo. Ela se esticou, torceu, expandiu e girou, transformando-se à medida que viajava. Em apenas alguns segundos, ele se transformou em um enorme tornado marinho, subindo em espiral do mar ao céu. Furacão, grande funeral. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.